Guilherme Defante Teles. O Guilherme faz pós-graduação em Educação Física e Esporte na Universidade de São Paulo, a USP, e é bolsista da FAPESP. Em seu trabalho de mestrado, ele estuda por meio da epigenética como o movimento pode influenciar a vida das pessoas e dos seus descendentes. O Guilherme se define como um brasileiro de raiz. Ele é pagodeiro, boleiro e cervejeiro. O tempo livre, ele se dedica à fé católica e aos amigos. Para o futuro, espera se tornar um professor e fazer diferença na vida das pessoas. Guilherme, você tem 3 minutos para mostrar o seu gingado para a gente. Vocês já pensaram na possibilidade de poder escolher viver por mais tempo? Não, né? Para a gente pensar nisso melhor, a gente vai voltar na nossa época da escola, porque eu, pelo menos, pensava que na escola a gente ia ter todas as respostas do mundo. Mas eu não era bem o cara que sentava aqui na frente. Eu era mais o cara do fundão, sabe? Né, pessoal do fundão? Eu era vocês. E no fundão, eu sempre trazia comigo, além do meu caderno e da minha caneta, algo muito importante, que era meu incrível e maravilhoso aviãozinho de papel. O que eu mais gostava do meu avião de papel era poder escrever nele várias informações e mensagens e enviar para pessoas lá do outro lado da sala. Aliás, hoje, nesse aviãozinho aqui, tem uma mensagem muito importante para vocês. E como é para vocês, eu vou enviar para agora vocês aí. Pode pegar? Boa! Muito obrigado. Levanta rapidinho para a gente. Lê para mim a mensagem, bem alto. Saúde. Obrigado. Qual que é seu nome? Igor. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Essa palavra que é tão importante para todos nós, para as pessoas que amamos, vocês já pensaram que ela pode ser trazida para o nosso corpo através de algo tão pequenininho? Eu vou explicar para vocês. O nosso corpo ele é formado por uma porção de células bem pequenas. E essas células, assim como eu fiz, ali enviando uma mensagem, elas também se comunicam o tempo todo, umas com as outras. Mas o mais interessante é que essas mensagens aqui, elas não estão em aviões de papel. Elas estão em outras estruturas, chamadas de exossomos. Isso. Os exossomos são pequenas bolsas ou vesículas que carregam informações por todo o nosso corpo. Mas o mais interessante dessas informações é que elas são escritas pelo seu estilo de vida, por aquilo que você faz. Imagina que eu estou lá, correndo no calçadão do Rio de Janeiro. Pá. E aí, nesse momento, os meus músculos, contraindo, eles estão enviando exossomos para todos os lugares do meu corpo. Como, por exemplo, para o meu pâncreas, protegendo ele do diabetes. Ou mensagens românticas para o meu coração, protegendo ele do infarto. Mensagens para o meu cérebro, protegendo o meu cérebro do Alzheimer, por exemplo. Mas o mais incrível é que produzir exossomos não custa dinheiro nenhum. Não precisa de remédio, não precisa de hospital. Por isso, pensem muito bem, porque só o fato de fazer exercício pode sim aumentar a quantidade da sua vida em até 7 anos. 7 anos a mais. Então o que eu quero que vocês pensem, indo embora daqui, é o que é que vocês têm escrito nos exossomos de vocês? Porque no final das contas, o que você é e a sua saúde depende só de uma coisa. Ela depende de você. Muito obrigado. Rapidinho, eu vi que você gostou do avião. Você quer o aviãozinho pra você? Eu vi que você... É você mesmo, vem cá. Vem cá, deixa eu entregar. Eu vou montar ele melhor. Nossa, ele fez uma cara a hora que eu... Ó, pega aqui, pode pegar. A hora que eu for ali, eu monto de volta. Você tá tudo desmontado. Participante. Aí, pode pegar. Tá escrito você aí, pode ir lá, é seu. É você. E o outro também tá de presente. Femilab dá coisas pra gente. Obrigado. Desculpa, Os nossos jurados têm perguntas pro Guilherme. Não? Então, Posso fazer sim, pergunta sim, também? sim. O Marcelo vai fazer. Não, deixa. Eu sou perguntelho, não tem jeito. Então, tá bom, que bom. Diga. Guilherme, parabéns pela sua Obrigado. apresentação, foi muito clara, quer dizer, ela é cativante, ela mostra exatamente o que está acontecendo. Eu queria que você criticasse só um ponto, é questão de conteúdo. Certo.
O que tem nesses exossomos? Certo, claro. Pessoal, os exossomos, ou eu falaria deles, ou eu falaria do conteúdo dos exossomos. Eles são exatamente mesmo como bolsinhas, e bolsa, por exemplo, bolsa, eu falo isso para minha mãe, eu falo, mãe, você carrega o mundo inteiro na tua bolsa. Ele basicamente também carrega esse mundo inteiro nessa bolsa aí, a gente carrega isso. Eles carregam pequenas estruturas, pequenas moléculas, que vão desde RNAs, que é tipo DNA, mas um pouco diferente, microRNAs, que são tipo DNA diferente, só que pequenininho, proteínas também, que elas vão até outras partes do nosso corpo, interagem com outras proteínas e modificam essas outras. Então, eles carregam uma porção de coisas que são produzidas pelo nosso corpo e que eles podem agir de uma maneira benéfica, como, por exemplo, quando saem do nosso corpo pelo exercício, ou maléfica, quando a gente está numa situação, por exemplo, de obesidade ou até de câncer, por exemplo. Respondeu? Eu tenho uma pergunta. Diga. Mas como que ele sabe se eu fiz exercício ou não? Como que ele vai? Como isso Essa vai? pergunta é muito interessante. Não, porque como que ele vai modificar alguma coisa? Ele está lá olhando, né? Ele está lá tipo, olhando, tá correndo, agora é Big minha vez de Brother, sair. tá tomando conta da minha vida. É bem isso mesmo. A pergunta é muito boa. As nossas células, gente, elas não têm olhos, né? Nem as células dos olhos. E elas sabem o que a gente está fazendo pelos estímulos, exatamente por essas proteínas que estão em volta dela, ou pelos estímulos que ela recebe. No caso do músculo esquelético, que é o que está mais próximo de mim, apesar de eu não ter muito músculo, no caso do músculo, ele sabe muito, principalmente por causa das contrações. Então, quando ele contrai a membrana, o que envolve as células musculares, essa contração envia sinais lá para dentro, para o nosso DNA, para que ele comece a produzir coisas, essas coisas que estão dentro das bolsas, e daí, depois de englobados nessas bolsas, eles vão para o resto do nosso corpo. É isso? Então tá bom. Tudo bem? Parabéns pela sua Obrigado. apresentação. Eu queria te perguntar o quão essa célula é desconhecida, ou se ela é muito conhecida, se há muita coisa já sabida sobre ela, qual é a inovação do que você está fazendo? A célula, no caso, o exossomo. Isso. Tá. O exossomo é algo que, na verdade, ele já era conhecido como vesículas. A gente falava de vesículas na literatura. Vesículas, vesículas, vesículas. Do ano passado, principalmente para cá, de 2016 ou do ano passado, ele virou uma moda, literalmente. Então, todo mundo começou a se falar de epigenética, que é o que eu gosto também de estudar, e de exossomos. Porque era basicamente assim, olha, o que a gente faz pode mudar o que a gente tem no DNA, mas isso que a gente faz também pode ser englobado e ir para outros lugares do nosso corpo. Então, a novidade principal, ela se dá, na minha opinião agora, bem particular, e a gente tem discutido isso no laboratório, principalmente em termos de tecnologia. As pessoas ainda não sabem, uma conversa que eu tive semana passada com um amigo meu, pesquisador, ele falando, olha, eu já coloco isso no microscópio, mas eu ainda não tenho certeza se isso de fato é um exossomo. O que a literatura descreve é que sim, exossomos são dessa forma, com esse tamanho, mas quando ele coloca no microscópio ainda não se sabe. Então a gente, na minha opinião, não descreveu de fato essas moléculas, apesar de alguns trabalhos muito legais já estarem publicados, a gente não descreveu de fato como elas são, o papel delas de fato. Tem muito ainda para se seguir. Certo? Obrigado. Queria saber o seguinte, você está estudando esse papel aí dos exossomos, né? Mas e depois, o que a gente faz com isso? Vocês pretendem desenvolver uma técnica para inserir exossomos com a informação de que eu fiz exercício sem que eu tenha que fazer exercício, por exemplo? Ó, eu gosto muito... Gostei disso. Eu gosto muito da sua pergunta, porque, como vocês viram, eu sou pagodeiro, cervejeiro, boleiro. O boleiro ainda vai, mas é o boleiro de final de semana. Então, o resto todo, eu só gosto, no máximo, de levantar o copo. Né? Eu também não... Para mim, praticar atividade física é um desafio também. Então, sim, existe uma linha toda que fala... Tem até um trabalho que saiu falando sobre a pílula do exercício. E que a pílula do exercício era interessante, você conseguiria colocar tudo isso que tem no exossomo, ou as chamadas miocinas, no caso do exercício, dentro de uma pílula. O que seria importante para uma pessoa acamada, por exemplo. A pessoa está acamada, não pós-cirurgia, ela não pode praticar atividade física, ela tomaria isso. Ou preguiçosa, de fato. Mas, pelo menos, com o que a gente sabe hoje, e olhando de uma maneira mais generalista para o exercício é um estímulo muito
tudo. Ele ativa absolutamente tudo. Tanto que é muito difícil, do ponto de vista molecular, a gente entender ele. A gente não consegue isolar, como a gente faz às vezes com um medicamento, que age num receptor e tal. Com ele não, ele age em todos os sistemas. Então, a minha opinião é que vai ser muito difícil a gente conseguir, ou a gente está distante de conseguir colocar isso de forma a gerar todos os benefícios que o exercício tem. Tem que treinar, gente. Tem que ir para academia, tem que ir lá, correr, tá certo? Nós vamos juntos. Se alguém quiser parceiro, eu estou junto. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Não, deixa eu fazer a minha pergunta. Faz. Pode responder só sim ou não, ou talvez. Sim, tá bom. Olha lá, Iberê. Preciso mesmo fazer exercício? Não é mais. Acho que é uma questão até mais importante em relação a isso. Essa mudança causada pelos exossomos, ela pode passar de pai para filho? O exossomo não. Tá, vou responder maior, não dá para você falar assim ou não. O exossomo não, mas o que tem dentro dele, talvez sim. Isso é uma pergunta muito minha, agora não conto para ninguém, porque se alguém pesquisar isso, eu perco meu emprego. Mas... Viu? Todo mundo quer segredo, viu? Não, brincadeira, gente. Ele contém estruturas chamadas microRNAs, que são como DNA, só que pequenininhos. E esses microRNAs, existem algumas pesquisas que já mostram que a gente pode passar isso de geração em geração. Uma coisa é fato, o que a gente treina hoje passa assim para os nossos filhos, então a gente já tem um corpo de informações falando que treinar vai treinar também o meu filho ou a minha filha. Tá certo? Tá certo. Obrigada, Guilherme. Obrigado, gente.